bela tarde para resolver problemas físicos. Meus queridos, como essa física é a física do invisível, vale a pena, na hora de eu montar o formulário aqui para a gente, rememorar alguns poucos detalhes. Tudo começou com a ideia de quantidade de carga elétrica, número de partículas em excesso vezes carga elementar. Mas os opostos se atraem, os iguais se repelem. Indo para o laboratório, os cientistas perceberam que a força de atração e repulsão é diretamente proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância, e também depende do material que está entre as cargas. A constante eletrostática está aqui para isso. Porém, a ideia de força elétrica se mostrou fraca para algumas situações. O homem teve que refinar essa ideia e criou uma ideia relacionada à força elétrica que chama-se campo elétrico. Eu pego uma partícula de teste, amarro ela num dinamômetro, medidor de força, e coloco no ponto que eu quero calcular o campo elétrico. Olho para o dinamômetro, vejo a força que atua na partícula e eu conheço a partícula de teste que eu estou usando. Aí basta dividir o valor da força livre do dinamômetro pelo módulo da carga usada e tu consegue calcular o campo elétrico numa certa região. Isso é a definição de campo elétrico. Muitas questões caem só de aplicar a definição. Substituindo a fórmula da força elétrica na definição de campo elétrico, gera uma outra fórmula chamada de campo elétrico gerado por uma carga. Sim, professor, se for mais de uma, tu desenha os vetores e opera os vetores. Porém, na aula passada eu te comentei que nem tudo na vida é força, pelo contrário, mais modernamente o conceito de energia ele é muito mais importante do que o conceito de força, inclusive no nosso dia a dia, na nossa vida. Por isso, usando a ideia de trabalho de uma força vezes distância, vezes o cosseno do ângulo, eu fiz uma situaçãozinha, usando essa fórmula e aquela ali, nasceu a fórmula de energia potencial elétrica, muito parecida com a lei de Coulomb, muito parecida com a lei de Coulomb, exceto porque a distância não é ao quadrado. A distância ali cortou com ao quadrado molar e ficou a fórmula da energia potencial elétrica. Aí surgiu uma nova definição em nossas vidas. Definição de potencial elétrico, que em vez de força sobre carga, é energia potencial elétrica sobre carga. Mas cuidado, gente, energia potencial é o mesmo que trabalho. Energia potencial gravitacional é o mesmo que trabalho da força-peso, algo que nós revisaremos no futuro próximo. Então, de repente, é mais bonito eu escrever essa definição assim, ó. O trabalho para levar uma carga do ponto A até o ponto B, a diferença de potencial do ponto A para o ponto B é o trabalho para levar a carga do ponto A até o ponto B, dividido pelo valor da própria carga. Eu escrevi a mesma coisa com uma sutilezazinha diferente apenas. Peraí, energia Joule, carga é Coulomb, Joule por Coulomb, a gente vai passar a chamar de volts. Ou seja, na nossa tomada de 220 volts, eu posso afirmar que cada Coulomb que atravessa a tomada, cada Coulomb de carga, recebe 220 joules. Substituindo a fórmula da energia aqui, nasce uma outra equação para potencial elétrico, que é K vezes Q sobre D. Muito parecida com a fórmula do campo elétrico, exceto pela distância não estar elevada ao quadrado mais uma vez. Se tu for olhar a fórmula do potencial elétrico, do campo elétrico, e a fórmula do potencial elétrico, tu vê que uma tem distância ao quadrado e a outra não. Isso mostra que se eu pegar a fórmula do campo elétrico e multiplicar por distância, vai cancelar aquele ao quadrado e vai ficar igualzinho essa fórmula aqui. Mas muito cuidado, essa
10 na menos 19 coulomb. Então a força que atua num elétron situado entre as placas será... Putz, essa questão já é bonita. Ela não é uma questão idiota, é uma questão bonitinha já. Exige do aluno um conhecimento mínimo, ao menos, de eletrostática. Espera aí, então. Duas placas metálicas planas e paralelas. Sem dúvida, uma está positivamente carregada, a outra negativamente carregada. Ele diz que a diferença de potencial entre uma e outra, o que ele está me dizendo, cara, é que ele conectou uma bateria, por exemplo, nas placas. O polo positivo da bateria na placa positivamente carregada, o polo negativo da bateria na placa
7 morreu. Vamos para a próxima. Que bela tarde para aprender física. Página 122 ainda, exercício 48. Exercício 48. Sabe-se que a massa do elétron é 9,1 vezes 10 na menos 31 kg. Por leve esse bicho. Que sua carga elétrica vale 1,60 vezes 10 na menos 19 coulomb. E que a diferença de potencial entre dois pontos AB é VA menos VB 100 volts. Um elétron é abandonado em B sob a ação exclusiva do campo elétrico. Ao atingir a sua velocidade em metros por segundo vale, que bonito, tem um ponto A, tem um ponto B. Ele me disse que o V do ponto A menos o V do ponto B é 100 volts. Eu poderia mais elegantemente chamar isso de VAB. Isso é tudo, né, professor? Não, no mundo todo é assim, tá? No turno como eles estão, as crianças também aprendem que VA menos VB é VAB. Certo? É internacional isso aí. Disse a massa do elétron. Disse que a massa do elétron é menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Nada a ver, né? A carga do elétron. A massa do elétron 9,1 vezes 10 na menos 31 kg. Um elétron é abandonado em B. Tu vê, coitadinho do elétron, ele foi abandonado ali. Esse elétron, diz o cara, que vai começar a ir para lá. E aí ele vai para lá cada vez mais rápido. Quando esse elétron chegar no ponto A, ele quer saber que velocidade esse maldito elétron vai ter. Essa é a questão. Boa questão. Tu vê, essas questões não tem nível básico, tá? O certo seria ter questões, não vi todas as questões do material, né? Eu tenho que ir no banheiro, tenho que dormir, essas coisas. Então, eu não olhei todas as questões do material, mas eu suponho que o material tenha questões mais básicas que essas para iniciar, porque senão realmente fica difícil para o aluno matar já essa questão média. Primeiro vamos tentar resolver por força. Porque se eu acho a força que atua no elétron pelo mesmo método que eu fiz na questão anterior, e se eu sei a massa do elétron, eu posso jogar na segunda lei de Newton, né? Física, meu amor, força igual a massa vezes aceleração, e descubro a aceleração do elétron. Se eu descubro a aceleração do elétron, não é o suficiente, porque eu teria que saber a distância entre os pontos A e B, para usar a Torricelli e achar a velocidade do elétron. Eu queria fazer por outra técnica, mas não vai dar. Eu vou ter que fazer pelo método da energia. Eu vou ter que fazer por energia. Ele não falou, né, galera, nada mais aqui de distância, falou? Então, peraí. Eu consigo calcular que energia esse elétron vai ganhar. Porque energia, está aqui, ó, energia potencial elétrica. É só pegar a dPp, a voltagem, pegar a carga, está dividindo, passa multiplicando, eu calculo quanta energia esse elétron recebeu. Que é a mesma coisa que usar essa fórmula, né? A diferença de potencial entre A e B, pego a carga do elétron, está dividindo, passa multiplicando, eu descubro qual é o trabalho que esse elétron recebeu. Então, VAB é igual ao trabalho recebido de A até B sobre a carga. O VAB ele me disse que é 100. 10 ao quadrado. O trabalho que o elétron vai receber eu quero descobrir. E a carga do elétron é menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Na verdade, cara, esse menos ele não faz sentido nesse caso, porque o elétron vai ganhar energia, não vai perder. Então eu posso calcular o módulo da energia que ele vai ganhar, sem problema nenhum. Se você deixar o menos, não tem problema, cara. Está dividindo, passa multiplicando, o trabalho da força elétrica para o elétron sair de B e ir até A fica, está dividido, passou multiplicando, 1,6, 10 na 2 sobre 10 na menos 19, 10 na menos 17.
Vou passar esse cara dividindo. Me desculpa, cara, eu vou fazer com 9. Depois a gente vê se era necessário 9,1 mesmo. V ao quadrado. V é igual, evitem multiplicar desnecessariamente, tá? V ao quadrado é igual, eu vou deixar o 2, vou deixar o 1,6, vou deixar o 9, 10 na menos 31 passou para cima, 10 na 31, e 10 na 31 com 10 na menos 17, 10 na 14. Tudo bem para vocês? Ou se tu preferir, mantém a base, subtrai os expoentes, menos 17, menos 31, menos 17 mais 31, 17, 31 menos 17, 14. E o ao quadrado passa para o outro lado, a raiz quadrada. Raiz quadrada de 2 vezes 1,6 vezes 10 na 14 sobre 9. Olha, meu querido, eu faria isso da seguinte maneira. Ó. Eu escreveria isso assim. Raiz de 2 não vai dar para tirar. Esse 16 eu até poderia escrever, esse 1,6 eu até poderia escrever, sei lá, como 16 sobre 10, para facilitar a minha vida, né? Certo? Vezes 10 na 13, então, né? Ou 10 na 14, vezes 10 na menos 1, se eu quiser. Aquela vírgula eu coloquei ali, ó, certo? Mas se tu também não gostou, vamos fazer assim mesmo. Vamos fazer assim mesmo, dane-se. Raiz de 10 na 14. 10 na 7, é só dividir o expoente por 2. Raiz de 9. 3. Tu vê, raiz de 16 é 4, né? Mas a raiz de 1,6 ela é ruim de trabalhar. Então, vou fazer 2 vezes 1,6, vai ficar 3,2. Raiz de 3,2. Tu arriscaria a raiz de 3,2 entre quanto? Poderia ser 32 sobre 10, tudo bem, gente? Isso eu ainda poderia escrever como 16 vezes 2 sobre 10. Raiz de 16 é 4. 4 raiz de 2
9 vezes 10 na 6. Meu Deus, estou até orgulhoso de mim mesmo. Letra B. Cara, eu vou te confessar, a física acabou aqui, ó. Física e física. Aqui acabou a física. Matemática. Tu viu a noção de matemática básica que tinha que ter para matar a questão? Foda, né, cara? Essa questão aqui eu queria o chapéu para ela. Foi a mais bonita que eu resolvi nos últimos dias. Do ponto de vista da matemática básica, claro, né? A física ela foi tranquila. Foi definição de potencial elétrico e energia cinética. Me deu uma encrenca do mal, foi aproximar a raiz. E é possível que houvesse maneiras mais fáceis de fazer isso, tá, gente? De repente, ó, se eu faço essa conta toda aqui, ó, se eu faço essa conta toda aqui, vai dar tipo assim, ó, 35 vezes 10 na 14. Aí a raiz de 35 é quase 6, né? E a raiz de 10 é 14 e 10 na 7. Certo? Então daria para de repente fazer um caminho menos enrolado. Eu sou um bicho enrolado. Letra B. Que bonita questão. Eu fico me perguntando, será que o filho da mãe queria isso mesmo? Vamos fazer a 49 no embalo? Agora eu me empolguei, agora que eu fiz essa questãozinha aí. Outra, cara, tu não pode te deprimir só porque essa questão era muito além do que tu imaginava, certo? Observa que a conta física era tranquila. O que deixou a coisa feia pra caramba foi a matemática básica ali do final. E tu viu que eu usei toda uma malandragem para tentar achar mais rápido, né? Tirei o 1 do 9 para deixar 9 que dava para extrair a raiz quadrada, certo? Fiz essas malandragenzinhas. Se nós não quiséssemos fazer a malandragem, nós teríamos feito 2 vezes 1,6 que dá 32, dividido por 9,1, dá um número, vezes 10 dá 14. Aí era só tentar achar a raiz desse número que restou aqui, aproximadamente, que não vai ser difícil também. Então vamos lá, vamos fazer a 49 para ver se vai ficar mais fácil, para ver se a gente volta à Terra. Uma esfera metálica de raio 10 centímetros, raio da esfera 10 centímetros, tem potencial na superfície 1000 volts. Podemos afirmar que o potencial de um ponto a 5 centímetros do centro da esfera em volts é... É isso que ele falou. Essa esfera tem na superfície 10.000 volts, ela tem um raio de 10 centímetros, mas quer saber o potencial em 5 centímetros. Se eu não me engano, eu falei para vocês como é que era o campo elétrico no interior de uma esfera. Não, de quem foi? Mas eu não lembro de ter comentado com vocês um potencial elétrico no interior de uma esfera. Se nós formos pensar numa esfera carregada, meus amigos, se eu fosse pensar no potencial elétrico V, à medida que eu me afasto do centro dela, a partir da distância até o centro, essa partícula gera um potencial positivo no centro, essa gera um potencial positivo, essa gera um potencial positivo e essa também. Então dá um certo valor, que não é zero. Campo elétrico é zero, porque campo elétrico é vetorial, né? Tem os vetores se anulam. Quando eu vou pensar no campo elétrico nessa região, que já não é mais no centro, né? A uma certa distância do centro, o potencial gerado por essa e o potencial gerado por essa diminuiu, mas o potencial gerado por essa e por essa aumentou. Uma coisa compensa a outra, de tal forma que o potencial se mantém o mesmo, até atingir o raio da esfera, e depois o potencial cai com o quadrado. Com o quadrado não, né? O potencial não cai com o quadrado, a distância cai inversamente proporcional à distância, não tem o quadrado. Esse é o gráfico do potencial no interior e no exterior de uma esfera carregada. Tu concorda que ele me deu um potencial na casquinha? E dentro da esfera, qual vai ser o potencial? O mesmo, né? Se for x o potencial na casquinha, dentro é x, aqui é x, ali bem no centro dela é x. Então essa aí era uma pegadinha. Era só para o aluno perceber que o potencial na casca é o mesmo potencial
obrigado pela atenção e pela paciência, daqui a pouco estamos de volta. Se alguém tiver alguma duvidazinha, é só